E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só. Terceira parte da nossa aula de Escola de Frankfurt. Na primeira parte, trabalhamos a teoria crítica. Na segunda parte, trabalhamos a dialética do esclarecimento. E agora eu quero trabalhar o último dos grandes pensadores vivos da Escola de Frankfurt. Vou apresentar para vocês Jürgen Habermas, um pensador extremamente atuante, presente nos dias atuais. E de Habermas, eu vou trabalhar duas teorias que ele desenvolve e que vão ser muito interessantes para a gente refletir. Uma delas é a teoria da ação comunicativa. E a outra é o mundo dos sistemas e o mundo da vida. Espero que você esteja comigo até o final, porque essa aula ficou bem bacana. Se você estiver comigo, bora filosofar. A ideia para a aula de hoje, então, é a gente construir duas bases fundamentais do pensamento de Jürgen Habermas. Primeiro, a teoria da ação comunicativa, depois a teoria do mundo dos sistemas e mundo da vida. A ideia é, por meio dessas duas teses, a gente compor a visão frankfurtiana de Habermas. Tá lembrando que há uma característica comum entre os teóricos da escola de Frankfurt, que é justamente o fato de emitir uma visão crítica sobre as estruturas da sociedade. Estruturas essas formadas pela razão iluminista e pelo capitalismo. E aí, ao emitir essa visão crítica, gerar uma reflexão sobre como a sociedade ela tem sido conduzida. Tá? Bom, Habermas ele vai trazer dois debates centrais. O primeiro deles é entender por que nós não conseguimos mais dialogar. Qual que é o grande problema que envolve a democracia? Qual que é o grande problema que envolve a cidadania? Quais são os grandes problemas da sociedade contemporânea dentro de uma ação comunicativa? Que é a teoria que ele vai desenvolver. Depois, ele vai entender, num segundo momento, que a sociedade, ela está dentro dela, existem dois mundos. O mundo do sistema e o mundo da vida. E ele vai propor a superação de um para que a gente alcance o outro. Então, basicamente, nós vamos passear por esses dois aspectos do pensamento de Jürgen Habermas. Bom, Habermas é um filósofo alemão, hoje chamado de filósofo / sociólogo, porque ele atua nas duas dinâmicas das ciências. Tá? 90 anos, esse ano ele está fazendo 91 anos, e que vai provocar uma reflexão muito interessante. Tá? Ele está na terceira geração da escola de Frankfurt. Tá? A primeira geração de Frankfurt ela aparece logo no início do Instituto Social de Frankfurt, na década de 20. A segunda geração de Frankfurt está na metade do século 20, até por volta de 1970, 1980. São considerados segunda geração de escola de Frankfurt. E esses que ganham destaque a partir da década de 70 até os dias de hoje, representam a chamada terceira geração de Frankfurt, que é a geração da qual Jürgen Habermas faz parte. Tá? E ele vai desenvolver, no primeiro momento, uma teoria que é chamada de razão comunicativa ou ação comunicativa. Tá? Essas duas formas aparecem nos textos na língua portuguesa. A tradução do alemão para o português gerou esses dois conceitos, que é uma coisa só. Você pode encontrar textos que diz que é a razão comunicativa, outros que é a ação comunicativa. Ponto de partida: criticar a razão iluminista. E fazer que a gente perceba que a razão iluminista ela foi muito prejudicial para a comunicação entre as pessoas. Nós ficamos tão presos a verdades absolutas que tornou-se impossível o diálogo. Então, Habermas vai, dentro da sua teoria crítica, propor o surgimento de uma nova forma de comunicação. Superar a razão iluminista e atingir a razão comunicativa. Olha que interessante. Ele não está negando a razão, mas ele vai entender daqui a pouco com a gente que a razão ela não atingiu toda a sua potencialidade. Pelo contrário, ela se tornou irracional. Aliás, essa ideia já aparecia na dialética do esclarecimento. Depois vale a pena você dar uma revisada nessa aula. Só que qual que é a ideia de Habermas? Ao superar essa razão instrumental iluminista, surgiu uma nova razão,
que ele vai batizar de razão comunicativa ou ação comunicativa, dependendo da tradução que a gente pegar na língua portuguesa. E o ponto de partida dele é entender que é necessário criar uma verdade dialógica. E o que seria para Habermas a verdade dialógica? Ele vai entender que verdade é algo que vai ser construído por meio do diálogo dos membros de uma comunidade. A verdade ela não é absoluta. Quem determina a existência de uma verdade absoluta é a razão iluminista. Ela sim. Ela vai dizer, olha, existe uma verdade absoluta definida pela razão. Habermas vai dizer, não. O que existe é uma verdade construída pelos membros de uma comunidade. Vejam que nós estamos vivendo uma sociedade, essa sociedade pós-moderna, essa sociedade do século XXI, cheia de verdades absolutas. Eu considero aquilo que eu acredito verdade, eu considero aquilo que eu penso real e único verdadeiro, e tudo aquilo que está fora daquilo que eu considero, eu jogo fora, eu descarto, eu elimino. Ora, se eu parto dessa ideia, eu estou preso a uma razão instrumental. Eu me tornei escravo da razão. Se eu entendo que a verdade ela é absoluta, eu me tornei escravo dessa própria verdade. E Habermas vai entender que a partir do iluminismo, verdades absolutas foram sendo construídas. E à medida, atenção no que eu estou dizendo, à medida que essas verdades absolutas foram sendo construídas, as verdades dialógicas foram sendo destruídas. Gente, hoje uma pessoa que tem uma ideologia voltada à esquerda, ela dificilmente consegue sentar numa mesa com alguém com a ideologia à direita e dialogar sobre política no Brasil. É raro quando isso acontece. Por quê? Porque existem verdades absolutas construídas pela razão. Quem tem uma ideologia voltada à esquerda considera aquilo verdade. Quem tem uma ideologia voltada à direita, a mesma coisa. E aí torna-se impossível a construção de uma verdade dialógica. Onde eu consiga perceber que, embora eu seja de direita, existem elementos importantes na esquerda. E vice-versa. Habermas está propondo uma nova ação, chamada razão comunicativa, que vai nos levar a essa razão, ou desculpa, a essa verdade dialógica. Ele entende que a verdade ela não é pronta, a verdade ela não é racional. Gente, por pensarmos que a verdade é racional, nós estamos matando em nome de religião, nós estamos matando em nome de ideologias, nós estamos destruindo o outro por conta de princípios políticos, porque nós entendemos que a verdade é racional. E no momento em que nós passamos a entender que a verdade é racional, toda a possibilidade de um consenso é eliminado. Alguns exercícios, ao invés de chamar de verdade dialógica, gostam de chamar de verdade consensual. Mesma coisa. A ideia para o Habermas, então, é que essa verdade consensual, ela deve promover um espaço democrático, onde os membros daquela comunidade podem juntos chegar a uma tese. Ou melhor, podem juntos chegar a uma síntese, por meio de um movimento dialético. Tese versus antítese que chega a uma síntese. E essa síntese, ela é resultado de um consenso, que é atingido por meio de um diálogo. Que Habermas entende que, em algum momento da história da humanidade, esse espaço democrático ele já existiu. Talvez na Ágora grega, talvez nas universidades na Europa da modernidade. Mas houve um momento da história que esse espaço democrático ele foi destruído. Esse espaço democrático tornou-se inviável. Que momento da história é esse? Quando a razão tornou-se instrumental. Quando nós nos tornamos escravos da razão. Porque a partir do momento em que eu, Giovanni, me tornei escravo da razão, eu tornei junto com ela escravo de uma verdade pronta, racional.
Então eu passei a entender que só minha religião é verdadeira, só o meu partido político é o melhor, só meu time de futebol deve ser campeão, e aí tudo aquilo que é fora dessa realidade minha, eu me sinto no direito de destruir, de matar, de condenar. Logo, qual é a proposta que Habermas faz? Ele entende que é necessário reconstruir esse espaço. Porque essa verdade consensual, ao ser reconstruída, vai promover um confronto melhor de ideias. Eu vou sentar com alguém que pensa diferente de mim e vou poder construir uma verdade democrática dentro desse confronto de ideias. Eu vou parar de olhar para o outro e considerar o outro um imbecil, um ignorante, um idiota. E passarei a olhar para o outro como alguém que me ajuda a chegar nessa verdade consensual, nessa verdade dialógica. E cuidado, não é negando a razão, mas é construindo uma nova razão. Não mais a razão iluminista, mas uma razão comunicativa. Essa razão comunicativa vai possibilitar o confronto de ideias, vai fazer com que eu possa enxergar de outra maneira a realidade concreta e vai me condicionar a como me comportar diante dessa nova verdade que está sendo construída. Gente, esse é um tema muito interessante para a gente trazer para argumentações sobre o Brasil de agora. Em que momento a gente se perdeu? Em que momento esse espaço democrático, por exemplo, no Brasil, ele foi destruído? Foi justamente no momento em que nós passamos a construir verdades racionais e absolutas. Nos tornamos alienados. Lembra que a escola de Frankfurt é profundamente crítica à alienação? Passamos a ter políticos de estimação. Passamos a olhar para políticos como grandes messias. Passamos a perceber que a dimensão religiosa só é válida a partir daquilo que eu acredito. E aí tornou-se impossível chegar a essa verdade dialógica, a essa verdade consensual. Então, nessa parte da aula, é importante que você já tenha entendido que Habermas ele vai fazer uma grande crítica ao iluminismo, por conta dessa instrumentalização da razão. Por conta de ter feito conosco a gente tornar-se escravo dessa razão. E ele vai além. Ele fala que essa razão instrumental levou o homem ao irracionalismo. Gente, o homem de hoje ele está atingindo uma irracionalidade fruto de sua própria razão. Essa razão, ela tem destruído esse dispositivo que diferencia o homem dos outros animais. Por isso que a razão instrumental levou o homem ao racionalismo. No aspecto político, no aspecto religioso, mas eu poderia colocar o aspecto ideológico, o aspecto afetivo. Além disso, ele vai chegar à conclusão que a razão não esgotou seu potencial libertador da humanidade. Essa razão, a partir do iluminismo, não nos libertou, pelo contrário, nos escravizou ainda mais. Então é necessário a gente criar uma nova razão. Segundo Habermas, essa nova razão é uma razão comunicativa. Essa razão comunicativa, sim, vai nos libertar. A razão iluminista não nos libertou. Pelo contrário, nos escravizou. Agora não. Agora, dentro desse pacto social, dentro desse consenso, é possível chegar a uma verdade dialógica. Essa é uma boa intervenção para a gente justificar numa redação, por exemplo, uma saída para esse cenário caótico que o mundo vive. De nós e eles, de coxinha e mortadela, de Lula e Bolsonaro, de ateus e cristãos, de héteros e homossexuais. É uma ótima intervenção.
E o ponto de Habermas é fantástico, quando ele propõe uma saída. Então, ele faz a sua teoria crítica e logo ele vai propor essa saída, que seria um pacto social. Esse pacto social iria reconstruir o espaço de entendimento. E veja que maravilhosa a ideia do Habermas. Reconstruir. Falei há pouco para vocês. O Habermas, ele entende que já houve em algum momento esse espaço democrático, esse espaço de entendimento. Esse espaço ele já existiu. Mas por algum motivo ele deixou de existir. Por algum motivo, pessoas de pensamentos diferentes passaram a não se suportar mais. E aí Habermas é muito perspicaz quando ele fala da necessidade de não construir um espaço de entendimento, mas de reconstruir um espaço de entendimento. Esse espaço vai ser baseado no quê? Na expressão dos indivíduos e na linguagem e na comunicação adotada. À medida que se adota espaços de comunicação e linguagem, nós vamos reconstruindo esses espaços. Uma vez que esses espaços são reconstruídos, nós atingimos essa razão comunicativa. Então, vamos fechar a razão comunicativa de Habermas. Beleza. A gente precisa reconstruir esse espaço, já entendemos. A gente precisa superar a razão iluminista e chegar na razão comunicativa. Ok, já entendemos também. Mas como? Habermas vai explicar que isso é possível por meio do que ele chama de pretensões de validade. O que são pretensões? Ou quais são as 4 pretensões? São elementos que não podem faltar dentro de uma ação comunicativa. Para que haja esse espaço de entendimento, as 4 pretensões que eu vou apresentar aqui, que na verdade Habermas apresenta para nós, não podem faltar. Se faltar, não há entendimento. Não havendo entendimento, não há diálogo. Não havendo diálogo, não há consenso. Não havendo consenso, não chegamos na verdade. Olha que interessante o caminho. Um conduz ao outro. As pretensões conduzem ao espaço de entendimento, o espaço de entendimento conduz ao diálogo, o diálogo conduz ao consenso, o consenso conduz à verdade. A primeira pretensão que Habermas apresenta, ele chama de pretensão de inteligibilidade. Ele vai dizer o seguinte, olha, os argumentos eles devem ser inteligíveis. Todos os membros presentes naquele grupo têm que ter o entendimento daquela ideia. Eles têm que entender do que está tratando aquele assunto. Vejam, uma aula é uma ação comunicativa, onde é necessário chegar a uma verdade consensual. Se o meu argumento com vocês, se as minhas pretensões com vocês, elas não são inteligíveis, vocês não as alcançam, vocês não vão chegar numa verdade. Vocês não vão ter aprendido. Às vezes eu vejo alguns debates sobre ideologias, por exemplo, que eu fico pensando, nossa, quem está assistindo está viajando. Porque é tão difícil que o cara fala. E se a pessoa está viajando e não entende, não se chega à verdade. À verdade consensual. Então, a primeira pretensão entende que as ideias têm que ser inteligíveis. A segunda pretensão, Habermas chama de pretensão de verdade. E ele diz que o conteúdo dentro daquele espaço democrático tem que ser verdadeiro. Ora, eu sou um político que quero conduzir aquele povo a uma verdade. Mas se eu estou falando uma mentira, aquele povo está sendo conduzido a mentira. Nesse sentido, não há uma verdade consensual. Há uma mentira consensual. Então, elas têm que ser inteligíveis, têm que ser verdadeiras, elas têm que ser sinceras e elas têm que ser retas. Uma vez que dentro desse espaço democrático a verdade for construída por meio de um consenso pautado na inteligência, na verdade, na sinceridade e na retidão, todos vão chegar a uma verdade dialógica. E com isso, aquele grupo social só tende a evoluir, só tende a crescer.
Então, olha só, a primeira parte de Habermas a gente está concluindo aqui. Vou começar com vocês a segunda. A primeira parte é a teoria da razão barra ação comunicativa. Uma segunda parte, Habermas vai chamar de mundo dos sistemas e mundo da vida. Então, a segunda parte da nossa aula de Habermas, ele vai trabalhar a ideia de mundo da vida. E ele quer entender como é que os indivíduos convivem dentro desse espaço. Como que é a condução? Quais são os mundos que estão inseridos dentro da própria sociedade? Ele parte da ideia de que a sociedade moderna ela está vivendo esse processo de racionalização crescente. A razão só tem espalhado no meio da sociedade. A razão iluminista nos faz viver dentro de um mundo. Vocês vão entender qual é. A razão comunicativa nos faz viver dentro de outro mundo. Então, aqui Habermas está dividindo a sociedade em dois grupos. Aqueles que vivem dentro de um mundo dos sistemas. E há aqueles que vivem dentro de um mundo da vida. No interior de uma sociedade, esses dois mundos estão presentes. E quem que vai determinar cada um desses mundos? Qual razão aplicada? O mundo dos sistemas, ele é preso a uma razão iluminista. O mundo da vida, ele é liberto por uma razão comunicativa. Vamos entender primeiro o que é o mundo dos sistemas. O mundo dos sistemas, segundo Habermas, é um mundo que funciona de acordo com aquela razão instrumental, que tem sempre uma finalidade para as coisas. O mundo dos sistemas é aquele mundo em que o homem tenta buscar dominar tudo. O homem, dentro de um mundo dos sistemas, ele quer buscar dominar modelos econômicos, ele quer buscar dominar modelos políticos. O mundo dentro de um mundo dos sistemas é o mundo daquele homem que está preso àquela verdade absoluta. O mundo dos sistemas é aquele mundo onde as pessoas estão presas àqueles conceitos pré-determinados que elas as definem como única verdade para si. Então, entendemos que o mundo dos sistemas, ao invés de libertar, escraviza. Porque a razão instrumental fez isso conosco. O mundo dos sistemas é um mundo formal, é um mundo de regras, é um mundo das leis, é um mundo das normas. É um mundo quadrado, sem interação. É um mundo limitado pela própria razão. O mundo dos sistemas é aquele mundo em que a razão humana domina. O mundo dos sistemas é aquele mundo em que o homem quer ter êxito sobre a natureza. O homem busca uma dominação sobre a natureza. O mundo dos sistemas é um mundo em que a organização da sociedade parte da razão do homem. Por exemplo, o mundo dos sistemas é aquele que determina o que é certo e o que é errado pela própria razão. O mundo dos sistemas, dentro dessa lógica, é aquele que escraviza, que marginaliza, que estabelece padrões de comportamento, que está diretamente ligado a paradigmas de organização social, que vai moldar os indivíduos. O mundo do sistema, por exemplo, é esse que pensa a família de uma forma estrutural. O mundo dos sistemas é esse que parte de relações humanas, resultado de uma tradição histórica, que molda a organização, que é a família. Homem, mulher e filhos. Para Habermas, isso é o mundo dos sistemas. Porque a razão instrumental definiu isso. Para Habermas, qual que é a relação? A relação é aquela que a própria natureza, de uma ordem natural das coisas, determinou. O mundo dos sistemas é esse mundo que quer controlar o mundo da vida. E a humanidade chegou numa situação de insatisfação, de violência, de depressão. Por quê? Porque ela ainda está presa ao mundo dos sistemas. Ela não superou a razão instrumental. Ela não superou essa instrumentalização das coisas, essas verdades absolutas.
O mundo dos sistemas é esse mundo preso a verdades absolutas, que tira a capacidade de reflexão do homem, porque não chegou nessa verdade consensual. Já o mundo da vida, não. O mundo da vida é esse que entende a relação dos indivíduos com a sociedade, numa interação, em um pacto, em um consenso, em um diálogo. O mundo da vida é o que atingiu a verdade dialógica, é o que atingiu o pacto social. E dentro desse mundo da vida há 3 elementos: a cultura, que é o conhecimento daquele grupo social, a própria sociedade, que articula as relações daquele grupo, e as estruturas de personalidade, como cada indivíduo deve agir dentro dessa sociedade. Então, cada um tem sua função. E dentro dessa função, a verdade ela é alcançada. Não por uma razão instrumental, mas por uma razão comunicativa. Então, o mundo da vida é resultado dessa razão comunicativa. Pessoal, então é isso aí. Concluímos aqui a trilogia de Escola de Frankfurt com Jürgen Habermas. Espero que você tenha entendido essas 2 teses dele, a teoria da ação comunicativa e o mundo da vida, e compreendendo que um está diretamente ligado ao outro, né? Quando a gente vive a verdade instrumental baseada no iluminismo, a gente está preso ao mundo dos sistemas. Quando a gente supera essa verdade instrumental e atinge uma verdade dialógica, a gente passa a viver o mundo da vida. E aí fica a questão: até onde nós já estamos hoje? Evoluímos? Regredimos? Estamos presos? Espero que você forme a sua ideia. Qualquer coisa me chama nos comentários e posta qualquer coisa ali, beleza? Tamo junto aí. Espero que você continue comigo nas próximas aulas e bora filosofar!